Salve, torcedores! Hoje eu decidi não tentar falar italiano. Por quê? Porque eu tô iniciando os vídeos da Série A em italiano e vocês não deixam comentários. Então, sem italiano hoje, para falar do italiano. Vamos começar com Udinese 0, Juventus 2. Cara, eu anotei o contrário. Eu assisti esse jogo e eu jurava que era a casa da Juventus. Eu tô ficando meio louco, tô precisando dormir um pouco. Cara, a Juventus segue aquele mesmo problema, dificuldade de criação de grandes oportunidades. Você pode assistir o primeiro gol, a Juventus abre o placar com um gol contra e o jogo todo flui bem mais fácil, que é completamente diferente do que aconteceu na rodada passada contra o Parma. A Juventus domina, a Juventus é melhor, mas ela é mercê de não concluir suas jogadas e tem que ficar brigando por um empate. O Parma abre, a Juventus empata. O Parma faz, a Juventus empata. Dessa vez um gol contra, de novo, que foi o que decidiu na vitória contra a Lazio, abre o placar para a Juventus e deixa todo o resultado bem mais leve. A Juventus parece que ela não consegue jogar quando está no empate, tem dificuldade. Se estiver perdendo, ela consegue empatar ou virar com mais facilidade do que ganhar se estiver 0 a 0. Mas vale a pena ver esse gol contra, uma grandíssima jogada de Khéphren Thuram, que eu acho que ele pode cravar a vaga de titular. Nessa Juventus que domina muito e eu diria que falta imprevisibilidade, Khéphren Thuram e Douglas Luiz são dois volantes que acrescentam altíssima imprevisibilidade nesse nível de futebol mundial e eu apostaria nos dois, já que a consistência defensiva do time ela tem sofrido muito por um time que parece que não entra como favorito nos jogos, né? O Vlahovic não joga bem quando o Juventus domina. Esse foi um jogo fácil. O Vlahovic vai jogar bem contra a Inter de Milão, vai jogar bem contra o Leipzig, vai jogar bem contra os jogos difíceis. É o que o Vlahovic se destaca, quando ele pode participar da criação da jogada, quando ele vai tentar um chute de fora da área, quando vê uma batida de falta para ele. Ele fica preso lá na frente, vem aqui, ó, como faz o Erling Haaland lá no Manchester City, não deixa ele confortável. Vou pegar aqui a mesa tática. O que acontece é que o 4-2-3-1, para colocar as Juventus de vermelho aqui, tá? Que pecado, né? Botar as Juventus de vermelho. O Vlahovic ele tem que ficar bem lá na frente enquanto todo o jogo vai rolando aqui na construção. E o Vlahovic parado é um desperdício pro futebol mundial. Eu que adoro o Vlahovic. O Kobe Miners, ele volta e faz tudo ser bonito. É bom ter um construtor organizando toda a parte ofensiva da Juventus. Bora ver como é que vai seguir essa Juventus. Eu tô gravando o vídeo já atrasado. A rodada 11 já acabou, já faz uns 5 dias. Peço perdão por isso. A Juventus já perdeu na Champions League. E a gente já vai ter os resultados de Champions League. E a Juventus está tendo essa dificuldade, né? Vamos ver como que vai acontecer na janela e o que o Thiago Motta vai tentar mudar, porque não está mudando para fazer algo diferente. Monza 0, Milan 1. Rafael Leão no banco de forma justa, entrou bem. Na verdade isso aqui é uma aula para o senhor Dorival e para um Vinícius Júnior que cada vez mais a seleção brasileira agrega mais pressão a ele do que a oportunidade. O Rafael Leão ele entra bem, vindo do banco, bem mais leve e no jogo do meio de semana ele vai fazer uma partida regular ali contra o Real Madrid. Do nível do Leão, regular. Então você vê como colocar o cara no banco, ele entrar num jogo mais leve, ter a oportunidade de enfrentar um time que o lateral é Lucas Vázquez, né? Porque a gente sabe, não é nenhum demérito com o Vázquez, ele não é lateral, fica mais fácil. 4-2-3-1 com o Pulisic de meia, cara, não é tão bom quanto o 4-4-2 que foi feito contra a Inter de Milão. E eu aguardo por esse 4-4-2. Esse 4-4-2 do Milan, ele é extremamente dominante, mas ele ainda tenta fazer esse 4-2-3-1 porque é o que a profundidade do elenco dele pede. É ruim fazer uma formação com dois centroavantes, tendo só dois centroavantes em todo o elenco. Então, eu entendo um pouco disso. Reinders segue sendo fundamental no apoio. Cara, o Reinders, para quem não sabe, assiste ponto contra, tá? Foi falado aqui pro Reinders como ele fazia gol. Nunca tinha feito gol na temporada. Logo em seguida, os 3 jogos seguintes do Reinders ele marcaria. Marcou contra o Real Madrid também, tá? Napoli 0, Atalanta 3. Cara, a Atalanta deu um amasso na líder, poupando o Retegui para a Champions League.
O que o Gasperini faz é algo totalmente surreal. Ele pega os grandes técnicos, ele pega os grandes times. A gente está falando de Ruben Amorim do Sport, Jürgen Klopp do Liverpool, Xabi Alonso do Bayer Leverkusen. A gente está falando de Antônio Conte do Napoli. Ele simplesmente amassa todos esses técnicos de uma forma que você não sabe como acontece. Você entra em campo e ele fala assim: hoje a gente vai destruir o modelo de jogo desse time. E ele vai lá e ele destrói o modelo de jogo desse time. O Napoli estava totalmente irreconhecível. E se você colocasse mais tempo ali, a Atalanta iria fazer mais gols. Retegui e Belanova foram poupados, entraram no final do jogo para participarem juntos de um gol, assistência do Belanova, gol do Retegui. É muito interessante ver essa Atalanta poupando e marcando 3 pontos contra o líder. E esse líder que vai sofrer, porque ele perde um jogo onde todos os seus antecessores, eu estou falando de segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, ganham os jogos. E a distância que o Napoli estava abrindo parece menor. Vamos lá. O Ederson, grandioso o Ederson, ele é sempre fundamental. Eu acho que ele eu cravo ele como grande pilar desse time da Atalanta. Ele vai fornecer o apoio, vai fornecer a defesa, vai fornecer o ataque, e ele vai ser o cara que mais vai correr em campo, ele vai ganhar as divididas, ele vai dar dribles. Ele criou uma própria jogada ali nesse jogo do Napoli. Se a Atalanta não estivesse ganhando, eu acredito que ele teria mais apoio para fornecer uma assistência ou marcar um gol. Lookman marca doblete, é incrível como ele gosta de jogo grande. De Ketelaere dá 2 assistências, é um excelente jogador. Aqueles que colocavam De Ketelaere como o novo Kaká, estamos perto de ver realmente esse novo Kaká. É claro que ele não vai ser igual ao Kaká, porque o Kaká era um meio atacante que corria como um centroavante. Isso porque quando o Milan jogava, eu vou fazer aqui só a construção ofensiva, tá? O Milan jogava, ele tinha esses dois atacantes, e aqui era o Kaká. Só que a Atalanta vai fazer o quê? A Atalanta vai ter um centroavante, vai ter o De Ketelaere e o Lookman. Então a gente não vai ter aquele Kaká correndo entre espaços de zagueiros e conseguindo a oportunidade do X1 no ataque. Ele vai conseguir o apoio e grandes assistências normalmente. Passalit no setor ofensivo da Atalanta, acontece na Champions também. Não entendo porquê, é feio. O futebol tende a perder, é algo extremamente horrível. E eu falo isso com todo respeito ao Passalit. Não entendo por que o Gasperini faz isso, mas ele é que é o grande professor, né? Não sou eu sou só o cara que estou comentando aqui sobre a rodada da Série A, mas eu acho que deveria tirar. Ainda mais porque ele tem no time titular De Ketelaere e Lookman para ser meias atacantes. Ele vai ter o Samardzic, o Breccianini, ele vai ter o Zaniolo, ele vai ter... Cara, eu tô esquecendo de mais um meia atacante, mas ele tem uma profundidade gigante de meia atacantes para poder usar um volante de meia. Não entendo o porquê disso. Torino 0, Fiorentina 1. A Fiorentina sofreu, mas ela segue para 5ª vitória seguida na Série A. É muito lindo de ver o que faz essa Viola. É triste ver o que acontece com o Torino. O Torino é um time que em algum momento deste campeonato ele assumiu a liderança, ou chegou próximo dela, agora me falha a memória, mas a lesão do Zapata implica em um aproveitamento muito fraco do Torino, muito fraco mesmo. É muito triste você ver um time se preparar muito bem, fazer bons jogos, e aí ele perde o seu pilar do jogo inteiro. Não vou falar do ofensivo, mas o Torino ele defendia bem, e o Zapata sozinho criava uma jogada ou concluía uma jogada para poder garantir 3 pontos. Sem isso, o time não consegue ter a mesma defesa e não consegue ter o mesmo ataque. Tomara que consiga ir bem na janela de transferências, porque o Zapata ainda vai demorar para chegar. Cara, o Dodô, falar do Dodô, lateral direito da Fiorentina. A Fiorentina foi um dos melhores times desse último mês, a gente está em novembro, de outubro. A Fiorentina não perdeu nenhum jogo, ganhou quase todos, e ele é lateral direito titular absoluto. Eu acho que cabe olhar o futebol do Dodô, ainda mais porque o lateral direito titular da seleção brasileira é Danilo, do mesmo campeonato. Ele não é titular na Juventus, quando é titular é como zagueiro. E na própria liga, os dois na mesma liga, o Dodô é superior ao Danilo hoje. E a seleção brasileira é uma questão de oportunidade, com fase, reconhecimento e técnica. O Dodô merece tudo isso.
Vocês podem ver lá na nota do SofaScore que um zagueiro vai ser o melhor da partida, o Ranieri. Mas vocês têm que ver a assistência que ele deu pro Moise Kean. A bola lá do zagueiro pro centroavante, coisa linda, né? E o Moise Kean tem que fazer o que tem que fazer, né? Se movimentar bem, ganhar do zagueiro, criar uma oportunidade de X1 para si próprio e aí marcar. Inter 1, Veneza 0. Cara, vitória difícil para Inter de Milão. Sempre que vocês olharem, o Lautaro Martinez abriu o placar para Inter, é porque foi uma vitória difícil. O Lautaro Martinez está lá para fazer muito mais do que gol. Ele vai dar o apoio para construção. Na verdade, ele vai dar a pressão, ele vai ajudar na defesa, ele vai dar o apoio na construção. Você pode ver no Arsenal e Inter de Milão como ele dá muitas pré-assistências que não se tornam gol. E aí, se o time não conseguir concluir suas jogadas, ele vai lá e vai lá fazer o gol. É o que eu chamo de camisa 10 moderna. Faz tudo o que o time precisa. Então sempre que vocês olharem que a Inter abriu o placar com o Lautaro Martinez, é porque esse jogo estava difícil. Zielinski foi de volante, ele não fez uma boa partida. Eu quero lembrar que eu falei isso quando ele foi o melhor da partida no jogo Inter e Juventus. Por quê? Porque o Zielinski foi volante, só que ele teve a oportunidade de 2 pênaltis. E aí ele saiu com um doblete naquele clássico. Aí ganhou o prêmio de melhor da partida, mas é claro que como regista no Çalhanoğlu não tem como substituir. E falando no Çalhanoğlu, hein? Entrou em 70 minutos, jogou 20 mais acréscimos, né? Mas a gente sabe que não rolou 20 minutos e fez uma partida primorosa. Bola longa, cruzamento, passe-chave, quase assistência, quase gol de fora da área. Ele simplesmente pegou 20 minutos e fez o que volantes construtores não, fez o que registas não conseguem fazer em 90 minutos, apenas nesses 20 minutos. É claro que foi contra o Veneza, mas é muito bom para o futebol ver o Çalhanoğlu voltando a jogar. Ele faz quase tudo isso contra o Arsenal também, porque é o Çalhanoğlu, e o futebol volta a ganhar com esse que é o volante mais imprevisível do mundo. Sommer salva o placar para a Inter de Milão. É muito bom para a Inter ter o Sommer, porque ele vai garantindo que a Inter não está perdendo. É muito mais difícil jogar atrás do placar, principalmente no campeonato italiano, né? Partida muito boa do Di Marco, ele sai com uma assistência, 4 grandes chances criadas, e aí ele vai ser poupado na Champions League quando for enfrentar o Arsenal, porque no fim de semana que vem vai ter Inter e Napoli, duelo de 6 pontos, hein? Importante. Inter e Napoli, o vencedor vai assumir a liderança. Se for empate, o Napoli continua líder. Cara, o Mkhitaryan faz uma partida tenebrosa. Todo vídeo que o Mkhitaryan for titular, eu vou falar aqui que não cabe mais essa titularidade. O time tem Zielinski e Fratesi no banco. O Mkhitaryan, ele entra nesse trio de meio de campo para ser um meia mais ofensivo. E ele fez isso contra a Juventus. Ele fez bem. Uma oportunidade. Ele não vai roubar as bolas para você, ele não vai correr o campo inteiro para você, ele está velho para fazer isso, e tem gente no banco que faz isso e ainda entrega mais gols, que é o caso do Fratesi. Para quem não sabe, ele é o artilheiro na era Spalletti da seleção italiana. O cara é o melhor jogador da era Spalletti na seleção italiana e é reserva na Inter de Milão. Isso porque o Inzaghi não enxerga uma escalação onde o Fratesi e Barella jogam juntos, não como os dois meios de campo. O que eu discordo completamente, que eu acho que seria muito lindo pro futebol. A Inter toma um gol aos 97 minutos, apenas para testar o cardíaco dos jogadores. Ele é anulado e aí a Inter consegue somar 3 pontos difíceis dentro de casa contra o Veneza. Não tem jogo fácil no italiano, né? Eu tenho que dizer isso para vocês toda semana porque tem gente que não valoriza essa liga. Lazio 2, Cagliari 1. Assim como a Fiorentina, Lazio mantém a sua regularidade. Sem Nuno Tavares, o jogo é muito mais difícil. Isso porque o Nuno Tavares não era só um lateral completo que dava assistências, mas ele era imprevisível a ponto de criar suas oportunidades sozinho. Sabe quando um lateral tem liberdade para cruzar fácil, sozinho, e aí você vê uma assistência garantida? O Nuno Tavares tinha que criar essa oportunidade, e ele dribla, para quem não sabe, com os 2 pés. Então ele fornecia essas assistências. Mesmo suspenso injustamente da rodada passada, ele segue sendo o líder de assistências, e vai ser difícil superar esse líder de assistências, né? E a gente tem laterais para fazer essa briga, né? Pô, um campeonato que de lateral esquerdo tem Nuno Tavares, ele tem Theo Hernandes e tem Di Marco. O Real Madrid até abre o olho, né? Porque o Mendy tá muito fraco. No final da rodada... Opa, eu já ia falar que a Roma ganhou. Ah não, a Roma... Eu já falei da Roma, não falei da Roma?
eu pulei da Roma sem querer, gente. Uma partida ruim da Roma, onde fica constantemente buscando empate, o Hellas Verona marca, a Roma vai atrás, ele vai. E, cara, o que acontece com a Roma? O elenco não condiz com algum tipo de futebol. Não existe um modelo de futebol praticado. Dovbyk de centroavante hoje, semana passada era o Dybala de centroavante, que eu acho muito legal, mas não foi dessa vez. Então a Roma vai brigar por uma vaga de Conference League. Se a Roma fechar essa temporada com uma vaga de Conference League na Liga Italiana, é para soltar os confetes, porque não é para esperar nenhum milagre desse time que errou. Na temporada passada demitiu o Mourinho, errou ao trazer o De Rossi sem nenhuma experiência e errou mais ainda a dedicar uma boa verba na janela do De Rossi, que foi algo que não faziam com o Mourinho. Foi uma loucura, né? Classificação, olha só o equilíbrio dessa liga. Napoli 25 pontos, Inter 24, Atalanta 22, Fiorentina 22, Lazio 22 e Juventus 21 pontos. Próxima rodada, só a Inter pode superar o Napoli mesmo. Porque se a Inter ganhar do Napoli, a Inter vai virar nova líder e ninguém alcança. Mas o Napoli, se vacilar, ele pode cair de líder para quarto colocado. Quarto não, quinto colocado. Então é melhor Antônio Conte abrir o olho, porque essa liga não facilita para ninguém. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixe os comentários aí tudo sobre a rodada 11. E peço perdão por estar demorando para postar os vídeos. É uma questão pessoal, profissional, minha, mas que não vai mais acontecer, uma vez que eu já reorganizei minha agenda pessoal e deixando espaço para imprevistos. E você, hoje, já organizou sua agenda? Deixe nos comentários. Valeu essa moral, torcida. Tchau!